Alô, galera, tô chegando. Vamos juntos, 1, 2, 3. Na Ricontar, a bala mágica. Tá sempre arrumada pra viagem encantada ao mundo do Era Uma Vez. Está entrando no ar o podcast da Ricontar, o programa onde inclusão e diversidade estão sempre na mesma sintonia. Aqui quem fala é Ricardo Albino. Quem gosta de ouvir história, joga o volume lá em cima. Vem, chega pra cá, que é hora da Ricontar. E no episódio de hoje... Miss Brasil e da inclusão também. Alô, meu povo, olha nós aí de novo. E hoje eu vou começar o programa no Alô, meu povo, mandando um abraço lá pra Carmonita, pro pessoal da Rádio Líder FM de lá, onde trabalha a nossa amiga Ju Ribeiro. Eu quero agradecer a eles o post que fizeram parabenizando a participação da Ju no nosso último podcast domingo passado. A Ju já vai ser sócia aqui no podcast Ricontar. Afinal, a vinhetinha do nosso plantão imaginário tá na voz dela. E logo logo ela vai mandar mais chats aqui pra nós. E a gente vai bater outros papos também sobre, por exemplo, as casinhas de cultura. E queria mandar um abraço também para o pessoal, meus parentes lá de Ubá, na zona da mata. Meu tio Vadinho, minha tia Zezé, meus primos que estão lá. Tô falando de Ubá porque Ubá não é só terra da manga, não é só terra do abacatinho, o melhor refrigerante que eu já tomei. Tem gente que não gosta, mas é muito gostoso. Ubá também já foi terra de Miss Brasil, na pessoa da Naila Michirife. E eu tô falando de Miss Brasil porque essa semana eu tava passeando pelo meu Facebook e vi lá que existe o concurso Miss Brasil Cadeirante. Eu descobri por causa de uma das concorrentes desse ano. Ela concorreu na categoria adulta. O nome dela é Naila Torres. E a gente vai bater um papo com ela daqui a alguns episódios. Porque eu descobri que, assim como a Naila, a Miss Brasil Cadeirante 2020 é daqui de BH. E eu consegui bater um papinho com ela, a Karen Aguiar. Então, o nosso programa de hoje é com Mulher Bonita, com a Miss Brasil Cadeirante 2020, Karen Aguiar. Meu amigo Pierre André, você já está a posto? Está sentado? Prepara porque a baba vai escorrer. Você já entrevistou ou já contou história para uma Miss na sua vida? Opa, quem sou eu, meu amigo? Você tá chique demais da conta. Eu vou pegar uma caroninha aqui na entrevista fazendo a edição. Bora lá. Pois é, eu nunca tinha entrevistado não. Eu tenho o costume de acompanhar o Miss Brasil pela TV. Hoje vai ser a primeira vez pra mim. E vai ser bem legal. Tô animadão. Bora lá, começar a brincadeira. Ah, lembrei de uma coisa antes de soltar a vinheta do História da História. Quando eu fazia jornalismo, uma das Miss Brasil foi minha contemporânea, a Gislaine Ferreira, que depois ficou muitos anos como a moça do tempo do MGTV. O negócio era o seguinte, na hora do intervalo, ela ia tomar água no bebedouro, no corredor, e fazia chover aquele monte de homem atrás dela, e um monte de mulher querendo descobrir qual era o segredo daquela beleza toda, pra tentar um dia ser também uma Miss Brasil. Aí eu ficava na porta da minha sala, só olhando, porque eu sou, embora não pareça, um sujeito vergonhoso. Você sabe, meu amigo Pierre, o que significa ser uma pessoa vergonhosa? É um envergonhado com moderação. Esse sou eu, meu povo. Isto é incrível. Bom, brincadeiras à parte, vamos nós para o História da História. Agora, no podcast da Ricontar, a história da história. No História da História de hoje, eu tinha pensado de colocar uma crônica que eu escrevi há um tempo atrás em homenagem à mulher brasileira, ao Dia das Mulheres, chamada Viva Elas, que eu, Pierre e o Leandro gravamos para os nossos canais. O Ricontar Histórias, o meu,
o Árvore das Letras do Leandro e o Pó de Contos do Pierre André, do seu Pierre. Mas, como ser produtor e apresentador de programa às vezes é muito bom, a nossa Miss Brasil Cadeirante 2020 trouxe boas histórias para contar e pra gente ouvir. Escuta só! Era uma vez, outra história assim vai começar. Quando eu era criança, eu nunca fui de escutar histórias, nem nada assim desse tipo, não. Minha mãe também não era muito de ler história antes de dormir pra mim, enfim. Então a gente não, eu nunca tive esse costume. Mas a minha avó e o meu pai, eles sempre... minha avó, ela gostava de falar algumas coisas de onde ela veio. Minha avó é amazonense, então contar um pouco da infância dela pra mim. Enfim, como ela veio do interior, assim, da Amazônia mesmo. Não que ela tenha vivido no meio do mato, tá? Não foi isso. Mas o meu avô, meu bisavô, na verdade, ele caçava pra comer. E minha avó tem uma família grande, se eu não me engano, de 11 irmãos. Ela tinha boas histórias pra contar pra mim, sabe? E aí eu me recordo de uma história que foi assim, ela me contava que teve uma vez que meu bisavô, ele foi caçar e aí ele ia matar um macaco, né? Um miquinho um macaco mesmo, pra eles poderem comer. E aí esse macaco, ele ajoelhou no chão e juntou as duas mãos, tipo, meio que implorando. Não sei se isso é verdade, tá, gente? Mas pelo menos foi a história que minha avó me contou. Meio que pedindo, pelo amor de Deus, né? Pra meu avô não matar ele. E aí o meu avô ficou com muita dó e depois disso meu bisavô nunca mais matou macaco pra caçar, pra comer. Enfim, essa é uma das histórias que minha avó conta. Tem uma história também que minha avó me contava, que teve uma vez que meu bisavô achou uma jiboia na floresta e dizem que a jiboia hipnotiza, né? Ele olhou fixamente assim pro olho da jiboia e aí ele andava em círculo e toda hora ele caía exatamente na árvore que a jiboia tava, né? E aí ele meio que ficou perdido assim na mata e até que depois ele conseguiu voltar para casa, mas tem desse mito aí também que a jiboia hipnotiza. Mentira, mas enfim, é história. Meu pai também costumava contar a história pra mim. Ele nasceu aqui em BH e sempre morou aqui em BH, mas ele gostava de ir pro interior, uma cidadezinha chamada Itacambira. Ele tinha muitas histórias pra me contar também, de quando ele era pequeno, das estripulias que ele fazia lá em Itacambira. Mas não vou ficar contando todas as histórias, porque senão a gente vai ficar... vai ser horas aqui de conversa, mas enfim, acho que essas duas histórias deu já. Eita, se eu não tivesse escutado a própria voz dela, eu só diria uma frase. Macacos me mordem. Eita, que hoje eu tô cheia de macaquice aqui na edição. Bora lá parar com isso e começar a nossa entrevista. Com você, Rick. Oi, Karen. Para começar a nossa conversa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Se apresenta aí pro pessoal que está nos ouvindo aqui no podcast Recontar Histórias. Conta um pouquinho da sua história para nós. Meu nome é Karen, eu tenho 23 anos. Eu ganhei o concurso de Miss Brasil Cadeirante em 2020. A minha história, bem resumidamente, é basicamente assim. Eu fui diagnosticada aos 10 anos, 9, 10 anos, com um câncer, um tumor na coluna, pinete, T3, T4, a altura, mais ou menos. E assim, sempre fui uma criança super saudável. Mas quando eu tive que fazer a cirurgia para retirada do tumor, houve uma isquemia medular e eu já saí da sala de cirurgia sentindo só 20% do meu corpo. Basicamente, eu sinto só os meus braços e a minha cabeça. Saí paraplégica de lá e fiz 2 anos mais ou menos de químio. E dali tudo mudou, né?
Depois da quimioterapia, eu comecei a me reabilitar em cima da cadeira de rodas, voltei aos estudos, comecei a reaprender a fazer as minhas coisas básicas do dia a dia. E na verdade, assim, quando a gente está em cima de uma cadeira de roda, todo dia é uma nova aventura. Então, todo dia eu vou aprendendo cada vez mais, ou com o meu corpo ou com a vida mesmo. Como todo mundo, basicamente. Mas hoje eu tenho 23 anos, faço faculdade de psicologia, estou no 6º período de psicologia. E, enfim, amo o curso que eu faço, gosto de fazer N coisas a mais. Já pratiquei fisioterapia em cima do cavalo, né? Ecoterapia, que chama. Já pulei de paraglider, já fiz mergulho em alto mar. Eu gosto de uma aventura, sabe? Gosto de me exercitar. Enfim, sou maquiadora. Já também entrei um pouco no ramo de estética. Sou designer de sobrancelhas. Já fiz curso para micropigmentação, então já trabalhei com isso também. Enfim, eu tenho uma cartela grande aí de coisas que eu gosto de fazer. Amo dançar. Tenho um projeto com minha professora de dança, Marta Matos, com cadeirantes. Então, a gente trabalha dança cigana junto com cadeirantes. Queremos voltar ano que vem, se eu não me engane, com esse projeto no Centro Cultural da Pampulha. A gente parou por conta da pandemia, mas a gente está querendo voltar com o projeto e, enfim, não tenho problemas, graças a Deus, nenhum com o fato de estar em cima da cadeira de rodas. A gente, sim, não é fácil, sofre preconceitos, mas eu creio que isso tudo seja da vida. E é sempre uma inspiração. Cada dia que passa é sempre um exemplo que eu recebo de amigos deficientes. É sempre um presente estar nesse meio também, sabe? E é isso. Você tinha costume de assistir o desfile de Miss Brasil? Eu nunca fui assim de acompanhar essa trajetória de Miss, não, sabe? Isso nunca passou pela minha cabeça. Só depois de ter participado do concurso de Miss Brasil Cadeirante foi que eu descobri que existia Miss Mundo, o Miss Brasil mesmo, né? Que são pessoas que andam, enfim. Eu nunca tive o costume e nem o hábito de assistir, não. Eu nunca fui de acompanhar esse ramo, sabe? De Miss, nem nada desse tipo. Quem te inspirou a concorrer ao título de Miss Cadeirante? Na verdade, eu não tive uma inspiração para poder participar, não, sabe? A Naila, que me apresentou, na verdade, o concurso de Miss e tentou não, né? Me convenceu, juntamente com a Marta, que é minha professora de dança, a participar. Então, elas me apresentaram e me falaram, participa, que existe uma grande probabilidade de você ganhar o concurso, você é muito bonita, enfim. E aí eu entrei, mas sem muitas expectativas também. Falei, que é isso, gente? Eu ganhar? Claro que não. Acabou que eu venci. Mas é porque o concurso, na verdade, de Miss Cadeirante, em 2020, ele de certa forma era um concurso novo, porque antes disso ele só era local, ele era só no Rio de Janeiro. E aí foi em 2020 que ele passou a ser estadual por causa da Covid. Então, eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que tinha concurso para cadeirante de Miss. E acho que então a minha inspiração mesmo foi a Naila e a Marta, minha professora de dança, porque um ídolo ou uma pessoa exatamente não tive. Conta pra nós a emoção de ter ganho o título de Miss 2020. Foi maravilhoso, né? Saber que eu tinha ganho e, enfim, foi surpreendente também. Porque, como eu tinha dito antes, eu realmente não esperava ganhar. Não tava com essas expectativas. Mas depois da notícia eu fiquei lisonjeada, assim, de verdade, adorei. Pra mim, eu tomei como uma responsabilidade, né? Porque na minha cabeça eu penso que por um ano eu
representei as cadeirantes do Brasil. Então, era esse o meu objetivo. Pena que eu não pude fazer muita coisa. Não, eu tinha muitos projetos em mente, mas não pude realizar por conta dessa pandemia. Mas foi uma honra muito grande ter participado. Na verdade, eu me senti lisonjeada com tudo aquilo. Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo como é a rotina de uma Miss Nacional cadeirante. Como foi o seu ano de Miss? É engraçado, né, que todo mundo acha que quando a gente recebe o título de Miss, a vida da gente muda, né? Mas assim, na verdade não. A vida da gente não muda muita coisa não. Principalmente porque na época que eu recebi Miss, foi no auge da pandemia, então eu mal podia sair de casa. Então foi tudo muito limitado. Todo mundo estava muito receoso com essa questão com essa questão da pandemia, enfim. Mas o que mudou, basicamente, foi eu participei de muitas lives na época, que era o que tava mais bombando, assim. Então, participei de lives, participei de podcasts também, referente ao meu título. E muita coisa também que eu achei que fosse acontecer, que eu acho que até mesmo a Lu Rufino, que é a fundadora, né, do concurso, quis fazer, a gente não conseguiu. Por exemplo, um dos prêmios para quem ia vencer seria uma viagem para o Rio de Janeiro. E até hoje isso não aconteceu. Era passar a faixa lá no Rio. A gente também achou que fosse haver alguma coisa relacionada ao carnaval, em escola de samba e tal. E aí também não aconteceu por conta da Covid. Eu achei que eu fosse encontrar a Lu Rufino, pelo menos para poder receber a coroa e a faixa. E isso também não pôde acontecer. Então, tudo foi muito limitado, assim, para mim. Eu acredito muito que foi por conta do ano também. E uma das coisas que eu também achei que fosse acontecer foi abrir portas, né? Questão de imagem mesmo. Enfim, eu achei que eu fosse conseguir deslanchar um pouco mais na carreira de modelo fotográfica. Recebi propostas na época, mas nada foi concretizado, infelizmente. Acho que o ano atrapalhou um pouco tudo isso e acabou que minha vida não mudou muito. Eu continuo estudando e não passou muito disso, sabe? Conta para nós um momento mais marcante para você durante o ano de Miss. Poxa, o momento que mais me marcou, assim, no ano, eu acho que foi o dia que a gente estava acompanhando as votações. Foi muito legal, assim. Praticamente uma boa parte da minha família estava reunida aqui em casa e a gente estava aqui apurando os votos, reunidos na mesa. E aí, quando veio o resultado final, todo mundo comemorou, tava todo mundo muito feliz. E, enfim, esse momento família, assim, que aconteceu foi um momento assim inesperado, a gente não tinha combinado nada, foi aparecendo familiares aqui em casa e a gente pôde acompanhar tudo um pouco mais de perto. Foi muito bacana mesmo. Foi um momento realmente bem marcante. Como foi ser eleita Miss Nacional cadeirante em plena pandemia? Essa pandemia, ela teve seus momentos positivos, seu lado positivo, na verdade, e seu lado negativo, eu acredito, sabe? Porque, enfim, eu acredito que se não fosse a pandemia, talvez esse concurso ele não tivesse se expandido nacionalmente. Não tenho certeza disso. Quem pode afirmar, no caso, é a Lu Rufino. Mas eu acredito que pela obrigatoriedade de ter sido tudo online, houve uma facilidade maior em buscar mais mulheres cadeirantes, né? E aí houve essa possibilidade de expandir nacionalmente. Isso foi o lado positivo do concurso ter sido em plena pandemia. O lado negativo, eu acredito que tenha sido o fato de ter limitado muita coisa, né? Eu não pude ter a festa no fim de ano que normalmente tem, para poder conhecer melhor as participantes do concurso,
não pôde ter a coroação, assim, com a Lu Rufino presente, então teve que ser tudo mandado mesmo, assim, por correio e registrado só por mim. Não pôde ter a viagem, então acho que esse também foram os lados negativos de ter sido, assim, em plena pandemia. Acho que a gente podia ter abrido leques para mais projetos, assim, se não tivesse toda essa limitação. Mas valeu a pena, eu acredito que tudo valeu a pena. Se você pudesse concorrer de novo, tentaria o bicampeonato? Então, se eu pudesse concorrer de novo, eu queria participar do Miss Mundo, né? Depois que eu participei do Miss Brasil, eu tinha expectativas de que o Miss Mundo iria acontecer. Mas eu não achei, enfim, nada falando sobre, e eu acho que não aconteceu mesmo. Mas se houvesse uma segunda oportunidade, eu acho que sim, eu tentaria o bicampeonato, sim. Por que não? Apesar de esse ano ter mudado alguns critérios, né? As participantes esse ano tiveram mais lições de casa. As participantes esse ano tiveram que fazer mais tarefas, enfim. Mas se fosse principalmente que nem o ano passado, eu tentaria, sim. Eu acho que existiria uma grande probabilidade de eu ganhar de novo. Se foi essa a pergunta. Agora eu vou fazer aquela perguntinha só pra cutucar. Dá pra você fazer amizade no concurso de Miss? Ou no fundo é aquilo assim, se eu perder pra fulana, eu vou passar a rodinha na minha cadeira no dedinho do pé dela. Eita! Olha só. Gente, olha que pergunta, hein? Assim, passar a rodinha no dedinho do pé dela não dá, né? Porque fica todo mundo com o pé mais no alto. Então, mesmo se a gente quisesse, é cadeirante contra cadeirante, então não vai. Mas atropelar até que rola. Ô, gente, mentira. Brincadeira. Eu acho que assim, principalmente depois de você receber o título, fica todo mundo muito amigo. Mas te falar que dentro do concurso rola assim, alguns boatos, umas picuinhas, sabe? Eu não vou negar, rola, acontece sim. Algumas pessoas querendo aparecer primeiro que outras, isso acontece. Dá polêmica. Quem tá por trás dos bastidores nem imagina o que acontece dentro do concurso. Mas acaba sendo engraçado, a gente acaba relevando depois, sabe? O importante é a gente apresentar a nossa imagem e mostrar quem a gente é de verdade, manter a educação que dá tudo certo. Quem quer se aparecer na frente do concurso se aparece e as pessoas elas sabem julgar quem gosta de ficar na frente das câmeras e quem tá ali para representar e só participar mesmo, sabe? Então, eu acredito que é isso. Mas picuinha acontece sim, não vou negar. Ops, eu bem que desconfiava disso. Conta uma história engraçada que você passou nesse ano como Miss. Teve alguma? Conta aí pra gente. Nossa, assim, um fato engraçado que tem acontecido comigo por ter recebido o título de Miss. Deixa eu pensar. Teve uma história boa. Depois que eu recebi, que eu ganhei, né, o Miss, aumentaram muitas pessoas nas minhas redes sociais, sabe? E aí acabou que eu recebia muitas mensagens, até de pessoas que eu não conhecia, pessoas querendo se aproximar. E principalmente em Facebook, aparecem umas pessoas do além, assim, que a gente não conhece, assim, de outro país, né? E aí, eu tava chovendo de gente no meu Facebook me mandando mensagem, me ligando. E aí tinha uma certa pessoa que eu não faço a mínima ideia nem de como se pronuncia o nome dessa pessoa, que não sei se era indiano, se era árabe, enfim, que ligava pra mim, tava me ligando. Não sei se pelo aplicativo do Facebook, não sei como é que ela conseguiu meu telefone. E aí essa pessoa tava me ligando de madrugada. E aí eu tava em casa, né, com meu namorado. Era o quê? Umas 2 horas da manhã. A gente já tava pra dormir. Já tava dormindo, na verdade. E aí eu recebi uma ligação. E aí ele viu que era a ligação de um desconhecido. E
falava inglês e tal. E aí essa pessoa ligou, e aí meu namorado me dá esse telefone aí. E aí pegou o telefone, xingou a pessoa e desligou. Foi uma situação extremamente engraçada, pelo menos pra gente, porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, principalmente comigo. E a reação do meu namorado foi muito engraçada também. A gente levou muito na esportiva, mas. E graças a Deus essa pessoa também parou de me ligar. Mas foi essa. Eu acho que foi uma situação engraçada, assim, que aconteceu comigo. Tirando isso, não teve muitas coisas, até porque eu mal saía de casa. Então, acho que foi isso. Meu Deus, Pierre, lembrei daquela novela O Clone. Imaginei o telefone tocando de madrugada e o namorado da Miss dizendo assim: Inxalá pra você que tá aí do outro lado. Qual a sua opinião sobre a acessibilidade em Belo Horizonte? Aqui em BH, eu tenho certeza que existem outros cadeirantes que responderiam melhor essa resposta. Porque, assim, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não preciso muito de utilizar o transporte público, andar a pé nas ruas de BH. Eu tenho uma disponibilidade de utilizar um carro. Não que eu dirija, mas eu consigo ir de carro para os lugares com mais facilidade, enfim. Mas eu tenho a consciência de que BH não é a cidade mais acessível do mundo, né? Para quem anda de cadeira de roda e precisa de sempre pegar um ônibus, sempre pegar um metrô, sempre estar andando na rua, calçadas, enfim. A acessibilidade não é muito boa. Eu que não preciso tanto de estar andando sozinha, principalmente nas ruas, eu já sinto uma certa dificuldade andando mesmo só no meu bairro a pé. Imagina para quem anda a cidade inteira, né? Então, eu tenho a consciência de que BH não é o lugar mais acessível do mundo, principalmente porque é uma cidade histórica, é uma cidade que tem muito morro, então é complicado pra gente, pra ficar andando pra baixo e pra cima, muita rua com pedra, enfim. É um pouco mais complicado de andar a pé aqui em BH. Mas em lugares fechados, tipo shopping, essas coisas, a gente consegue uma liberdade um pouco maior. Mas incômodos e empecilhos referente à acessibilidade a gente sempre tem. Principalmente em BH, que é uma cidade que tem muito morro e que é uma cidade que não é muito adaptada para a quantidade de gente que mora aqui. Que foi uma cidade pequena, era uma cidade pequena, na verdade, que foi crescendo, se expandindo sem controle, né? Então, foi se improvisando rua, se estreitando rua, as casas foram subindo para morros, porque aqui tem muita serra, muita montanha, então foi uma cidade não planejada. E aí, nós cadeirantes, a gente sofre um pouquinho com isso, sim. Vou agilizar o negócio e matar duas perguntas de uma vez só. Já tá dando saudade do Miss 2020, agora que você passou a coroa? E quais são os seus próximos projetos? Ah, sim. Eu acho que tá tudo muito recente, sabe? O título de Miss Cadeirante 2020 nunca vai sair de mim, principalmente pelo ano. Então eu sempre vou ser a Miss Cadeirante 2020. Mas eu acredito que tá tudo muito novo e eu espero que aconteça pelo menos algumas coisas a mais referente ao concurso, né? Pelo menos a Lu Rufino, que é a fundadora do concurso, ela tinha dito que vai buscar ver se vai ter a festa de fim de ano, né? Para que realmente aconteça, né, a passagem da coroa, para que eu realmente consiga conhecer pessoalmente a Miss Cadeirante 2021 e conseguir passar mesmo a coroa de cabeça para cabeça. Mas eu espero muito que isso aconteça mesmo, de verdade. Que dê tudo certo e que eu consiga realmente fazer isso. Eu quero muito conhecer mesmo pessoalmente a Miss Cadeirante 2020. Parece que ela é muito gente boa. Quero vê-la pessoalmente, quero ir pro Rio. Espero muito que isso aconteça.
Mas saudade a gente sente, né? É sempre muito bacana a gente poder representar essa mulherada maravilhosa. E, enfim, tô empolgada. Eu ainda quero ir pro Rio esse ano, ou pelo menos o início do ano que vem. E projetos, eu continuo com o meu de dança. Quero reiniciar ele o mais rápido possível. E não tenho outros. O projeto de dança que eu tenho com a Marta. E é isso aí. Conta pra gente o que a Karen gosta de fazer quando não tá sendo Miss. A Karen, quando não tá sendo Miss, ela gosta de curtir a vida, gosta de sair com os amigos. Eu amo animais, então eu gosto de estar aqui cuidando dos meus animais, gosto de estar na presença deles. Quem me conhece mais de perto sabe a paixão que eu tenho com esses bichinhos. Gosto de sair, de estar com a família, amo uma festa, gosto muito de estar com meu namorado, amo me maquiar, adoro maquiagem, amo dança, então sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de estar dançando, principalmente dança cigana, que eu acho que tá na minha alma. Então, eu acho que é isso. A Karen, quando não tá sendo Miss, ela gosta de estar curtindo a vida dela, gosta de estar com a família dela, gosta de estar viajando. E eu gosto muito de pessoas, então eu gosto sempre de estar cercada por pessoas ao meu lado. É isso. Você acharia legal se tivesse também o Mister Minas Gerais cadeirante para os meninos? E se tivesse uma competição unificada, mulheres e homens? Com certeza. Eu acho que é super válido pensar nos homens também. E eu acredito que eles também sentem falta disso. Apesar de não ter muito contato com homens cadeirantes, eu acredito que sim, seria extremamente válido essa a junção, sabe? A junção não, o concurso para eles. E talvez a junção, não sei se valeria a pena, porque existem classificações, né? Não quero ser machista nem feminista, mas acaba que são sexos diferentes, então são avaliações diferentes que a gente dá, assim, pra beleza no geral. Ok que não é só beleza, também é a história de vida, também é a atitude da pessoa, também são coisas que a pessoa proporciona para a sociedade. Então, eu sei que isso também é avaliado no concurso, mas eu acho que avaliar ambos os sexos de forma distinta, eu acho que seria mais criterioso, sabe? Então, eu acho que seria mais interessante. E óbvio que, assim, se juntasse os dois sexos, eu acredito que eu venceria do mesmo jeito, então. Brincadeira. Mas, não sei se seria muito interessante se juntasse os dois sexos. Seria muito interessante se tivesse o concurso para mulheres e para homens também. Deixa um recado para as meninas com algum tipo de deficiência que tem vontade de concorrer, mas não sabia do concurso ou sentem vergonha. Bem, o recado que eu tenho para as mulheres que têm vergonha ou que ainda não conhecem o concurso é que o seguinte, eu acho que apesar da gente estar falando de um concurso de beleza, mas eu acho que tudo o que acontece na nossa vida vale de experiência. Então, mesmo que você não se ache bonita ou ache que você não vai ter chance de ganhar o concurso, como eu, por exemplo, eu acho que a experiência é a que vale, sabe? Depois que eu entrei no concurso, que eu fui conhecer a fundo um pouco mais sobre mulheres cadeirantes, assim, eu fui conhecer a história de outras mulheres, eu fui conhecer outras mulheres de outros estados, elas estavam muito próximas de mim. Então, mesmo sendo online, a gente conversava pelo WhatsApp. Então, eu acho que foi uma oportunidade muito grande para mim, para poder aprender e conhecer muito mais sobre outras mulheres deficientes. Então, eu acho que vale a pena participar, não só pensando em título ou pensando em vencer, mas por uma experiência de vida mesmo, sabe?
como a minha mãe costuma dizer, e eu levo isso para a vida, o não a gente já tem. A gente tem que correr atrás do sim. Então, participar do concurso, no caso, o não eu já tenho. E se eu receber um sim, né? E se eu ganhar? Olha que legal. Então, eu acho que o aprendizado é o que mais importa, né? A experiência, na verdade, é o que mais importa. Conhecer mais pessoas, aprender com a história de outras pessoas é o que eu acho interessante. Então, é esse o meu conselho, assim, para quem tem medo de participar, ou enfim. Acho que é essa a dica. Para terminar, deixe seus contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Karen e da sua trajetória como Miss. E muito obrigado pela presença, mais uma vez. Bem, e para quem quiser me conhecer mais um pouquinho, conhecer um pouco do meu dia a dia, as minhas redes sociais são Instagram é Karen Aguiar _Miss. O meu Facebook é Karen Aguiar. Não é muito difícil de achar, não. E lá tem um pouquinho do meu dia a dia, tem um pouquinho da minha história, tem algumas coisas que eu costumo fazer, enfim, um pouquinho de como foi a trajetória do concurso, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, pode ir lá, pode me seguir. Quiserem conversar um pouquinho comigo, tirar algumas dúvidas, também é só me chamar que eu tô disponível. Obrigada pela oportunidade e precisando, só chamar. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Pierre André Belo Horizonte, aqui da edição do podcast da Rick Contar Histórias. Ô Rick, desculpa menina, é só pra falar pro pessoal que não é pra ligar de madrugada não, que ela não gosta. E o namorado dela é bravo, tá bom? Era só pra dar o recado. Tchau, tchau, desculpa aí qualquer coisa. Ah, e que ligações a cobrar, nem pensar. Agora no Ricontar Plantão Imaginário, um jornal líder de audiência aqui na Terra e no mundo da imaginação. E hoje o Plantão Imaginário vai começar com a manchete da Miss. Estamos importantes, tá vendo? Foi sancionada hoje a lei que decide que todos os produtos destinados às pessoas com deficiência estão livres de impostos. Extra, extra, mais uma notícia extraordinariamente maravilhosa, desta vez para os cadeirantes. A partir deste exato momento estão proibidas todas as escadas em qualquer cidade do Brasil e do mundo. A partir de hoje, somente rampas ou elevadores. Extra, extra, foi dado o meu recado. Miss Brasil 2020 realiza sonho de ver as mulheres com deficiência desfilando no Mineirão ou na Expo Minas Caminhão. Extra, extra, eu de novo, extra, mas é para dizer que o Plantão Imaginário de hoje ficou por aqui, mas que no próximo podcast da Ricontar teremos mais Plantão Imaginário. Extra, não percam! O podcast da Ricontar Histórias tem produção e apresentação de Ricardo Albino, o Rick. Locução, Daniela Serpa e Clara Albino. Elementos sonoros e edição de Pierre André.